Primeiramente, bom dia! O meu nome é Renata Crutbergian e juntamente com o meu grupo formado pelo Auric Bali, Karina Fedrigo, Marlon Rosin, Nicolas Mazur e Laís Froelich, realizamos o trabalho sobre o princípio de retenção em próteses totais. Bem sabemos que a ausência de alguns elementos dentais, assim como próteses inadequadas, geram alguns problemas, tais como problemas na fala, baixa autoestima, sensação de envelhecimento, dificuldade de socialização, problemas estes que culminam em algumas alterações psicológicas. Diante desse panorama, sabemos que o paciente que busca uma reabilitação protética através de próteses totais busca não apenas recuperar a função mastigatória em uma prótese confortável, como também uma prótese que seja estética, que o possa auxiliar nas suas relações interpessoais. Mas, para que esses objetivos sejam alcançados, é necessário que alguns requisitos sejam respeitados e alcançados. Requisitos estes que são requisitos funcionais, de retenção, suporte e estabilidade, e requisitos físicos, de extensão, recorte muscular, selamento periférico, compressão e alívio. Nesse trabalho, vamos nos ater unicamente no requisito funcional de retenção, que é a capacidade da prótese de resistir às forças extrusivas, geradas pela fala, tosse, espirro, essas que provocam o desalojamento da prótese. Mas, para que possamos o compreender, é necessário que alguns conceitos estejam claros em nossa mente. Então, vamos começar pelo conceito de adesão. Adesão é a atração entre moléculas de corpos de natureza diferente que estão em contato. Para que possamos compreender melhor isso, imaginemos duas placas de vidro molhadas que estão uma sobre a outra. Se tentarmos separá-las, vamos notar que vamos encontrar uma resistência. E isso ocorre porque há a atração das moléculas de água pelas moléculas da placa de vidro. Vejamos nessa imagem. Essas pontes em azul é a atração entre a molécula vermelha e aqui o substrato 1. No nosso conjunto mucosa, película de saliva e prótese, ocorre a mesma coisa, uma vez que as moléculas da película de saliva encontram-se atraídas pelas moléculas da mucosa e pelas moléculas da prótese. Outro conceito importante é o conceito de coesão, que ao contrário do conceito de adesão, é a atração entre moléculas idênticas. Ou seja, no exemplo da placa de vidro, a atração entre as moléculas de água, entre as moléculas da placa de vidro. Também no nosso conjunto mucosa, película de saliva e prótese, a coesão ocorre entre as moléculas de saliva, as quais se atraem uma pela outra, as moléculas da mucosa e as moléculas da prótese. Para que possamos entender, vamos imaginar um copo com água e um copo com mel. Se tentarmos esvaziar o copo com água, notaremos que vai se esvaziar muito mais rápido do que o copo com mel. Isso ocorre porque há uma coesão entre as moléculas de mel que é muito maior do que entre as moléculas de água. Portanto, podemos compreender que a saliva é um fator coadjuvante imprescindível na retenção, pois age como elo molecular entre a mucosa e a base da prótese, uma vez que ela tem a sua atração entre os corpos diferentes pelo princípio da adesão e também entre as moléculas dela mesma no princípio da coesão. Outra coisa que é importante nos atermos é que existem dois tipos de saliva: a saliva serosa, que promove uma maior retenção, e a saliva mucosa, que promove uma menor retenção. Portanto, podemos compreender que, quando há uma maior adesão, menor película de saliva e maior superfície de contato, maior será a nossa retenção. Agora, falaremos um pouquinho sobre a tensão superficial, que é a capacidade da película de saliva de resistir à ruptura. Essa resistência se dá através da lâmina interfacial, a qual formará um menisco nas bordas da prótese. E a principal função do menisco é impedir a entrada de ar, formando assim dois meios. Como exemplo, imaginemos que uma força seja aplicada em um dos lados da prótese. Isso acarretará no deslocamento do lado oposto, o que irá ultrapassar o limite da tensão superficial daquele menisco, o qual irá se romper, entrará ar e vai igualar as pressões atmosféricas e irá desprender a prótese. Agora falaremos um pouquinho sobre pressão atmosférica. A pressão atmosférica depende de um bom selamento periférico, e esse selamento periférico é que vai gerar o menisco. Quando há a presença do menisco, há a diferença de dois meios com pressão atmosférica, que é o meio externo, que há uma pressão atmosférica maior, e o meio interno, que há uma pressão atmosférica menor. Se o nosso menisco for forte, ele vai conseguir separar esses dois meios. No entanto, se esse menisco for frágil,
acontecerá o rompimento, a entrada de ar e vai igualar as pressões atmosféricas e vai acarretar no desprendimento da prótese. Imaginemos que esse menisco esteja em posição, há uma diferença de pressão atmosférica dos dois meios e seja feito um pequeno furo na base dessa prótese. O ar irá entrar, o que vai igualar as pressões atmosféricas e também ocorrerá o desprendimento da prótese. Vejamos o vídeo a seguir. Para que possamos compreender melhor o conceito de pressão atmosférica, vejamos os exemplos a seguir. Digamos que eu tenho um recipiente e dentro desse recipiente há uma pressão interna e tudo que está ao seu redor é a pressão externa. Se a minha pressão interna for igual à pressão externa, nós temos um conjunto em equilíbrio. Agora, se a minha pressão interna for maior do que a pressão externa, a pressão interna empurrará as paredes desse recipiente. A pressão externa tentará resistir, mas ela não vai conseguir porque ela é menor. Agora, se a minha pressão interna for menor do que a pressão externa, quem, por sua vez, vai tentar empurrar a parede desse recipiente vai ser a pressão externa. E é exatamente isso que acontece no nosso conjunto mucosa, película de saliva e prótese quando há a formação do menisco. Há, então, a criação de dois meios, um meio com uma pressão interna negativa e um meio com a pressão externa positiva. O meio de pressão externa é a cavidade oral, e essa, por sua vez, vai empurrar o conjunto mucosa, saliva e prótese, o que vai auxiliar na retenção da mesma na cavidade oral. Portanto, podemos compreender que se alcançarmos os adequados parâmetros de coesão, adesão, tensão superficial e pressão atmosférica, sabemos que o requisito funcional de retenção será bem empregado nessa prótese total. Agradecemos a atenção até aqui prestada. Qualquer dúvida podem perguntar a mim ou aos meus colegas. Muito obrigada!